prosseguir com o estudo desta noite. Peço para abrirem em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Ora, estamos a prosseguir o estudo do Sermão do Monte. Estamos a estudar o Evangelho de Mateus e chegamos agora ao capítulo 6, que é o segundo capítulo desse famoso Sermão de Jesus, o Sermão do Monte. E agora, em Mateus capítulo 6, nós chegamos a uma nova secção e é o quadro de quem? Agora aqui, Mateus 6, 1 a 8, nós vamos ver a vida do crente, a vida de cada um de nós que vive no mundo, mas perante Deus vivemos na presença de Deus que está no céu. E vivemos com as características que Jesus já enunciou atrás, no capítulo 5. Vamos ler aqui, então, estes primeiros 8 versículos. Diz: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto do vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já têm o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem a orar em pé nas sinagogas, às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, Sermão do Monte. Agora no capítulo 6 temos aqui o quadro de um crente que vive a sua vida no mundo, mas vive no mundo na presença de Deus, que está nos céus. E nós vamos ver aqui claramente esta diferença que Jesus faz, este realce que ele faz, de nós vivermos no mundo diante dos homens que estão na terra, mas perante o nosso Pai que está nos céus, terra e céus. Ora, Jesus quer aqui mostrar-nos que a vida do crente neste mundo tem dois lados. Enquanto vivemos aqui, nós teremos sempre um lado que é o lado espiritual da nossa existência, e isso tem tudo a ver com o nosso espírito, a nossa alma, o nosso relacionamento com Deus. E o outro lado da nossa vida aqui no mundo tem a ver com a vida em geral, com o nosso comer, o nosso beber, a nossa profissão, o nosso vestuário, o abrigo que precisamos, a saúde, a nossa família, aquilo que a palavra de Deus chama de as coisas do mundo, as coisas da terra. Portanto, o crente tem a sua vida aqui, temos um lado espiritual, tudo o que tem a ver com a nossa alma e o nosso espírito, mas também a vida no mundo. Para a nossa existência precisamos destas coisas. E neste capítulo 6, Jesus começa por abordar, em primeiro lugar, esta área espiritual, a oração, as nossas ofertas, o jejum, e depois vai começar a falar sobre os cuidados, onde ele vai dizer: não se preocupem com o vestir, com o comer, com o beber, com isto, com aquilo. Portanto,
Agora temos aqui capítulo 6, depois do capítulo 5, estas duas grandes divisões, a parte espiritual e a parte da vida neste mundo, no que diz respeito ao crente. E o Senhor Jesus vai dar-nos aqui as instruções necessárias para nós vivermos na presença de Deus como Deus quer, no nosso lado espiritual, mas também naquilo que tem a ver com a nossa existência aqui no mundo. E Jesus começa por dar aqui 3 ilustrações do princípio que governa a nossa vida espiritual, no que respeita às nossas ofertas, ao dar, à oração e ao jejum. E ele começa aí no versículo 1, guardai-vos de fazer a vossa esmola. A esmola aqui tem a ver com o quê? Tem a ver com a nossa ajuda às pessoas, ao nosso próximo, dar, ofertar dinheiro ou qualquer outra coisa que possa prestar a ajuda necessária ao nosso semelhante. Portanto, vamos ver aqui versículos 1 até 4, o que é que Jesus nos ensina sobre a prática de dar, de ofertar, de ajudar aqueles que precisam. E temos aí o versículo 1, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles, aliás, não tendes galardão junto do vosso Pai que está nos céus. Ora, a nossa vida cristã às vezes é delicada. Nós precisamos de equilíbrio. O que Jesus está aqui a dizer neste versículo 1 parece que está em contradição com aquilo que ele disse no capítulo 5, versículo 16. Quando ele diz assim, onde Jesus diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E depois ele conclui no versículo 16, assim resplandeça, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Portanto, Jesus diz, olha, tem uma vida perante o mundo, perante a sociedade, para que as pessoas vejam o vosso testemunho e dessa forma deem a glória a Deus. Por aquilo que vocês fazem, por aquilo que vocês dizem, por aquilo que vocês são no mundo. E aqui, Jesus está a dizer, não dês a tua oferta, a tua esmola, o teu auxílio, diante dos homens para seres visto por eles. Parece que está aqui uma contradição. Então o que é que Jesus quer dizer? O que Jesus está aqui a dizer é que ele pede equilíbrio. Pede equilíbrio na nossa vida cristã. Nós devemos viver de tal maneira, os crentes, que as pessoas deem glória a Deus. Quando veem o bom testemunho do crente, veem a nossa qualidade de vida cristã aqui no mundo. Mas fazer tudo isso com muita humildade, de tal maneira que o que fazemos não é para dar espetáculo, não é para fazer show, não é para sermos admirados pelo mundo. Que Jesus disse, vive de tal maneira e faz de tal maneira que as pessoas possam, aquilo que vem em ti, deem glória a Deus. Mas se não for feito corretamente, as pessoas parece que são solicitadas a dar glória à pessoa. E é isso que Jesus está aqui a dizer, que não pode ser. A nossa prática de vida cristã, e aqui na questão do dar, como é que nós devemos dar? Deve ser de tal maneira em humildade perante Deus e perante os homens, sem dar espetáculo, para não recebermos os elogios do mundo. Porquê? Porque por natureza o ser humano gosta de ser visto por os outros, como diz aqui, para ser desvistos por eles. O ser humano gosta muito que os outros vejam as boas coisas que faz. E o ser humano gosta de ser apreciado, de ser louvado pelos seus semelhantes. E parece que gosta mais de ser apreciado pelo seu semelhante do que ser agraciado por Deus. Porque o seu semelhante pode dar-lhe uma palavra de elogio. E isso não é mau. Pelo contrário. Mas
Se nós vivermos de tal maneira que sabemos que estamos a viver perante Deus e que aquilo que fazemos vai receber de Deus o verdadeiro louvor. Esse é que é o louvor que interessa. O ser humano gosta de ser visto, de ser louvado, gosta de ter uma boa opinião a respeito de si mesmo. E fazendo as coisas dessa maneira, será que ele está a fazer mais para agradar a Deus ou mais para agradar aos outros ou até a si mesmo? Porque, na verdade, como crentes, nós nunca podemos esquecer, estamos sempre a viver na presença de Deus. Sempre a viver na presença de Deus. Por isso, tendo esta consciência, porque é que nós somos tantas vezes levados, como diz aqui, a fazer a vossa esmola diante dos homens que estão na terra. E Jesus diz, olha, se vives a tua vida cristã só para seres visto e agraciado pelos homens que estão na terra, pelo mundo, diz, não terás galardão da parte do teu Pai que está no céu. Um é o galardão e o louvor de Deus que está no céu. Outro é daqueles que estão ainda a viver na terra. Nós, como crentes, estamos sempre a viver debaixo da vista de Deus. A Bíblia ensina-nos que Deus vê todas as coisas, contempla as nossas ações, Deus lê cada um dos nossos pensamentos, conhece qual é a intenção do nosso coração quando fazemos qualquer coisa, mas o nosso próximo não. Nós podemos fazer a melhor coisa do mundo e Deus sabe, lê o nosso coração e sabe porque é que estamos a fazer, mas o nosso próximo não tem essa capacidade. E nós podemos enganar as pessoas, fingindo que estamos a agir com bom coração, com altruísmo, mas a Deus não enganamos. É o que Jesus está aqui a dizer. Deus vê tudo, Deus sabe tudo, não há qualquer hipótese de nós escaparmos à atenção de Deus. E se nós nos lembrarmos desta realidade, então vamos fazer como Jesus diz. Não vamos fazer as coisas com a hipocrisia. Hebreus 4.13, olha o que é que diz. Hebreus 4.13. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Diante de Deus. Ou seja, não há ninguém que se possa esconder de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Não podemos evitar isto. Para Deus, é como se nós estivéssemos nus, nada escapa aos olhos, ao conhecimento de Deus, à sua onisciência, que conhece porque é que fazemos as coisas, para quem é que fazemos as coisas. E se nós percebermos isto e aceitarmos isto, que Deus olha e vê todas as coisas, e mais do que isso, Deus não apenas olha e vê, Deus registra. Deus registra nos seus livros, no livro que ele tem. Este é o ensino das Escrituras. Portanto, Jesus diz, olha, guarda-te, não dês a tua oferta diante das pessoas para ser visto por elas, porque não, se assim for, não terás nenhum prémio, nenhum louvor, nenhum galardão da parte do teu Pai que está nos céus. Quer dizer aqui, a pessoa que faz as coisas com esse objetivo e recebe o louvor e o galardão dos homens, Jesus diz, já não vai ter nenhum louvor, nenhum galardão da parte de Deus que está no céu. E os versículos 2 até 4 vão falar precisamente desses galardões e da maneira certa e da maneira errada de dar a sua oferta. Jesus pensa ali, por exemplo, no versículo 2, quando, pois, primeiro ele disse, olha, não faças assim, olha, quando, pois, deres esmola, quando ofertares, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já têm o seu galardão.
Portanto, Jesus fala aqui de um galardão. Há galardões, há prémios. Nestes versículos, Jesus fala destas recompensas e destes galardões. É perfeitamente bíblico, o crente buscar galardões. Porque um dia vamos estar na presença de Deus, os crentes, e vão receber da parte do Senhor Jesus os galardões, as coroas, como nós sabemos, que Ele tem para nos dar. E Jesus está aqui a dizer, se fizeres o que é reto, fizeres da maneira certa, bíblica, espiritual, teu Pai, diz aqui, olha o que é que diz ali, no fim do versículo 4, teu Pai que vê em secreto, e nós às vezes esquecemos disso, deste aspecto, é que Deus, em segredo, está a ver tudo o que nós fazemos, tudo o que vai no nosso coração, e diz, olha, se fizeres bem, teu Pai que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Publicamente. Ele mesmo te vai dar o galardão certo. Às vezes nós temos já esse galardão aqui no mundo, muitas vezes, sabemos como muitas vezes crentes são agraciados porque fizeram coisas magníficas, com humildade, na presença de Deus e recebem cá realmente uma distinção, mas sobretudo o que Jesus está aqui a dizer, olha, mas lá, no céu, não vai faltar o verdadeiro prémio. Porque todas as nossas obras vão ser julgadas pelo Senhor, vai haver um julgamento para os galardões no tribunal de Cristo, portanto, Jesus incentiva-nos. Faz as coisas corretamente, faz biblicamente, faz com humildade, para que tenhas o verdadeiro galardão. Quais são os galardões que vão ser recompensados? Jesus repete aqui mais que uma vez que aqueles que buscam galardões aqui na terra, o louvor das pessoas, não poderão recebê-los da parte de Deus que está no céu. É o que diz no fim do versículo 2. Já têm o seu galardão. Os que fazem em vaidade, em hipocrisia, não é? Ele fala aqui, dá um exemplo dos escribas e os fariseus, que naquele tempo eram vaidosos e faziam as coisas na rua, às esquinas das ruas, para serem vistos, nas sinagogas, ou hoje, sei lá, a pessoa ser vaidosa na igreja, para ser visto pelos outros. Diz, olha, Jesus diz, já tem o prémio, já tem o prémio das pessoas, não vai ter nenhum prémio no céu. Nada mais há da parte de Deus para receber. Este é um princípio absoluto que o Senhor Jesus está aqui a dar. Então, qual é a maneira errada de agir? É fazermos as coisas para os outros verem, como o Senhor diz aqui, não toques trombeta, quer dizer, não anuncies ao mundo aquilo que vais fazer. Não dês espetáculo. Não sejas como aquele que está a agir no teatro e recebes os louvores. Olha que maravilha, que pessoa extraordinária. E fazer as coisas com vaidade para ser glorificado pelos homens. Jesus disse que isso é errado. Mas ele diz aqui qual é a maneira certa de agir, a maneira certa de dar. Diz aqui no versículo 3, mas tu quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. Olha, faz as coisas com humildade, sem ser espampanante, sem te mostrares ao mundo. Não anuncies ao mundo aquilo que estás a fazer, ser humilde, ser anónimo. É o que o Senhor Jesus está aqui a dizer. E ele ainda vai mais além. Diz, olha, se for possível, que nem tu mesmo saibas o que estás a fazer. É que a tua mão direita não sabe aquilo que faz a esquerda. Aqui, se calhar, o melhor exemplo será aquelas pessoas que apontam num livrinho. Não é? Olha, hoje fiz isto, hoje dei àquele.
Hoje fiz isto para o outro. Se calhar os irmãos podem pensar que estou a exagerar, mas não, sabemos que não estamos a exagerar. Aqui na zona onde nós vivemos havia quem fizesse assim, muito claramente, tivesse até grandes placares em frente da sua própria casa a dizer o que tinha feito. É? E portanto, Jesus diz, olha, que a tua mão direita, a tua própria mão direita não saiba o que faz a tua esquerda. Nem sequer registres para te um dia ver, eu fiz isto, nem sequer para os outros, mas para ti mesmo dizer, eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Não. Jesus diz, esquece de tudo, faz corretamente, faz biblicamente, vence essa batalha do teu eu, que busca o elogio e a glória dos homens. E qual é o resultado de tudo isto? Se nós fizermos assim, Jesus diz que o resultado é glorioso. Diz, Ele mesmo, o teu Pai, Ele vai registar e Ele mesmo te recompensará publicamente. Fim do versículo 4. Como nós bem sabemos que Jesus diz, naquele grande dia, quando os segredos dos homens vão ser revelados na presença de Deus, que vão ser, quando for aberto aquele grande livro, lá no tribunal de Cristo, então nós podemos ouvir aquela expressão fantástica de Jesus. Bem está, bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. Depois, em segundo lugar, Jesus vai também aqui chamar a nossa atenção para a maneira correta de orar. Como orar? Versículos 5 até 8. Então Jesus passa de uma área importante da nossa vida, o nosso testemunho como cristãos no mundo, aquilo que nós fazemos, como deve ser feito, com esta humildade. Ele agora passa para outra área muito importante da vida do crente, que é a oração. Esta é uma área importantíssima da vida do crente. A oração é algo que nós fazemos todos os dias, e mais que uma vez ao dia. Orar é adorar a Deus, é falar com Ele, é conversar com o nosso Senhor. Orar é ter comunhão íntima com o nosso Pai que está no céu. O nosso interior, o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito, que se fixa, se concentra no nosso Deus, adorando, louvando, falando com Ele, agradecendo, pedindo, suplicando, conforme a palavra de Deus nos ensina. E Jesus agora vai dizer aqui, afinal, como é que é a maneira correta de orar? O que é que Deus nos diz sobre a oração que Ele ouve, que Ele atende, que Ele escuta? E, na verdade, hoje não vamos falar nisso, mas depois a partir do versículo 9, Ele vai até ensinar os seus discípulos a orar. Portanto, como orar? Nós que todos os dias oramos. Jesus começa aqui, vejam, por censurar formas incorretas de oração que eram feitas pelos líderes religiosos daquele tempo. Aqueles que lideravam a nação, aqueles que estavam à frente, que eram vistos como qualquer líder, que deve ser um exemplo. E Jesus começa por censurá-los, diz aqui, olha, versículo 5, e quando orares, não sejas como os hipócritas. E pensamos, mas como é que é possível? Na oração, que é uma atitude das mais nobres na vida do crente, há hipocrisia na oração? Há erro na oração? Olha, Jesus diz que sim, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem a orar em pé nas sinagogas, às esquinas nas ruas, para, uma vez mais, serem vistos pelos homens. E uma vez mais, em verdade vos digo
já receberam o seu galardão. Portanto, Jesus vai agora aqui ensinar-nos a orar da maneira que Deus quer. Censura os escribas e fariseus e nós pensamos assim, mas isso não tem nada a ver connosco hoje. Isso era no tempo lá dos escribas, dos fariseus. Mas se nós pensamos assim, estamos errados. Porque a palavra de Deus é para hoje também. Devemos ter cuidado, porque nós podemos também estar a orar incorretamente, como Jesus aqui censura. Porque vejam, irmãos, ver um crente a orar, ouvir um crente a orar, esse irmão, essa irmã que está em comunhão com o Senhor, isso é uma coisa muito valiosa, muito preciosa. E é uma grande responsabilidade quando nós estamos a orar, especialmente perante os outros. Mas Jesus diz, cuidado, porque até na oração, até nesse ato tão nobre, tão importante, tão bíblico que é orar, pode estar em pecado. E é isso que Jesus aqui nos quer ensinar e quer alertar. Versículos 5 e 7, Jesus mostra a maneira errada de orar. Versículo 5, não sejas como os hipócritas. Se comprazem orar em pé nas sinagogas, às esquinas nas ruas, para serem vistos pelos homens. Versículo 7, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Temos aqui da parte de Jesus duas maneiras erradas de orar, que nós possamos aprender, irmãos. A primeira maneira errada de orar é que está no versículo 5, é a vaidade, é o exibicionismo. Naquele tempo Jesus diz que oravam nas esquinas das ruas, vejam, ou nas sinagogas punham-se em pé, em destaque, para os outros verem, para os outros elogiarem, como diz Jesus, para serem vistos pelos homens. Era aquela ambição, aquele orgulho, aquela ambição de ser conhecido, ou como um reputado homem ou mulher de oração. E recorrer àquelas chamadas belas orações, com frases, expressões muito rebuscadas, muito bonitas. Diz aqui, para serem vistos e ouvidos pelos homens. E o versículo 7 tem um segundo erro, que é a forma de orar e a duração da oração, usando, como diz aqui, versículo 7, não useis de vãs repetições. O que é uma vã repetição? Há vários exemplos. Nós temos a prática de várias religiões que têm livros de oração. Há oração para cada dia e tem lá aquelas palavrinhas já. Hoje é esta oração. A oração para uma data especial, para uma ocasião especial. Já está, ou seja, a oração já está feita. O terço, o rosário, que repete ali dezenas e dezenas de vezes a mesma coisa. É uma vã repetição, que diz aqui, é uma vã repetição. Passa a ser uma oração mecânica, rotineira, é orar por orar. Tem que se fazer aquilo e faz-se. E está ali a repetir. É o erro, às vezes até de se pensar assim. A oração que Deus ouve é aquela que é feita naquele lugar muito especial. É lá que Deus ouve. Porque há não sei quantos anos aconteceu não sei o quê, então ali, e as pessoas, se der o caso, caminham dias e dias e caminham lá para aquele sítio, para orar, né? Aquele sítio é que é o sítio onde Deus ouve. Então Jesus, em João capítulo 4, falou com a mulher samaritana, que era uma samaritana, vivia em Samaria, e os samaritanos tinham na sua região, um lugar de culto. E os judeus tinham um lugar de culto que era o templo em Jerusalém. Então vejam aqui, Jesus
aqui no versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vês que és profeta. Nossos pais, ou seja, os nossos antepassados, das nossas gerações até agora, os nossos pais, adoraram neste monte. Está a ver este monte lá em Samaria? Olha, nós oramos aqui, já os nossos pais, ali é que eles oram. E vós dizeis, não, é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E ir para um lugar especial para orar. Disse Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém ou em qualquer lugar do mundo adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, a verdadeira oração não pode ser em exibicionismo, em hipocrisia, para os outros verem, para receber a glória dos outros, nem em vãs repetições, repetir, nem pensar que este lugar é o lugar há um lugar próprio, mais indicado, mais santo, mais especial, é ali que Deus ouve, é ali que Deus quer que se ore, vamos para lá. Não é assim, nós podemos orar em qualquer lugar, como Jesus vai aqui dizer muito claramente. A maneira certa de orar, então, versículo 6, Jesus diz assim, tu quando orares, entra no teu aposento, ou pode ser o teu quarto, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto recompensará publicamente. E diz o versículo 8, Jesus começa até aqui por dizer no versículo 8, destaca isto, não vos assemelheis, pois, a eles, àqueles que oram para serem vistos pelas pessoas e repetem, e acham, conforme ali lemos em João, que há lugares melhores para orar. Aqui o que Jesus está a dizer é muito claro. Jesus não está aqui a dar uma lei, uma regra, a dizer assim, ora, a maneira certa de orar é, tens que estar sozinho, tens que entrar num quarto e fechas a porta. Jesus está aqui a dar uma linha de orientação. Uma linha de orientação para nós. E qual é essa orientação? Que nós podemos orar sozinhos e devemos orar sozinhos, mas também podemos orar em público, em comunhão, na nossa igreja, em congregação. Mas orar, irmãos, está aqui Jesus a dizer, não é orar como Deus quer, não é discursar para os outros ouvirem. Não é em vaidade, em exibicionismo. Quando nós oramos, em qualquer lugar, qualquer ocasião, nós temos que entender, eu estou a entrar na presença de Deus, estou a aproximar-me de Deus, estou a chegar à sua presença e por isso não estou preocupado com os outros à minha volta, não estou a exibir-me nem a buscar o louvor deles, mas sim estou a procurar a presença de Deus, o louvor a Deus. O meu foco é unicamente o Senhor. E o versículo 8 diz que orar não é tentar explicar a Deus as coisas. Eu vou informar Deus. Como se fosse a gente estávamos a dizer, oh Senhor, olha, aconteceu isto. E o Senhor, eu sei, é. Olha, que surpresa, eu não sabia. Não podemos pensar assim do nosso Deus. Diz aqui o Senhor Jesus, vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Deus sabe todas as coisas. E Jesus está a dizer, orar não é um discurso que fazemos como se estivéssemos a informar Deus das coisas. É ir à presença dele com humildade, com despidos de qualquer glória, de qualquer exibicionismo, qualquer vaidade, mas focados unicamente no nosso Deus. Orar é perceber, eu estou a entrar na presença de Deus.
Eu estou a ir à sala onde está o trono de Deus, o Todo-Poderoso, o eterno Deus que é majestoso, que é a luz, aquele que ouve e atende às orações. Estou a ir à presença daquele que é absolutamente santo. E Jesus acrescenta aqui que a oração é um relacionamento. Vejam o que é que ele diz aqui no versículo 8. Vosso Pai. Estamos a ir à presença do nosso Pai, diz no versículo 8. E no versículo 6 também no final. Aliás, por 2 vezes, ora a teu Pai, e teu Pai que vê te recompensará. Portanto, oração é este relacionamento com o nosso Pai celestial, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Criador e o nosso Salvador. Em conclusão, irmãos, o que Jesus quer aqui dizer a todos nós é que nós temos de perceber que o nosso Deus é o nosso Pai Celestial, nós somos seus filhos, que Deus cuida de nós, até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados, nada acontece sem a sua permissão, Deus sabe todas as coisas, diz aqui, antes de nós abrirmos a boca para lhe pedir, Ele já sabe. Significa, temos que ter humildade, temos que ter confiança. Confiança no quê? Que Deus está interessado no nosso bem-estar, no melhor para nós. Que Deus tem prazer e alegria em nos abençoar. Diz aqui, teu Pai que vê secretamente te recompensará. E vamos terminar com um versículo que é uma grande verdade, que o apóstolo Paulo nos dá em Efésios 3:20. Ele diz assim, ora, ou seja, faz oração, àquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém, irmãos.